Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, novamente, muito bom tê-lo aqui, Gilvan, para a gente traduzir essas questões todas, porque algumas coisas do economês são, por vezes, difíceis de ser compreendidas, é verdade. Mas quando qualquer ser humano vai ao supermercado, é muito fácil a gente compreender. Se o arroz custava, sei lá, hipoteticamente, R$ 2 e agora está 5, qualquer um entende que está caro, que vai ter de fazer uma conta maior, que vai tentar se virar de alguma outra maneira, ou levar menos arroz, ou diminuir, não sei, a quantidade de compra de outros itens. Gilvan, de maneira bem simplória, assim, se a comida está cara, o que exatamente um governo pode fazer? Porque se um governo vai fazer algo, pode parecer também, então a culpa é do governo, eles vão ter que resolver. A culpa é de quem? Por que esse negócio está caro desse jeito? Muito bem, muito bom dia. Bom Cumprimentar minha amiga dia. Basília, que estávamos ontem junto, você, Elisa, nossa convidada. Olha, a gente precisa colocar a luz nos últimos 5 anos para a gente ter uma leitura interessante. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 5 fenômenos que eu vou destacar para vocês. Em 2020, nós tivemos a pandemia da Covid, onde ela prejudicou muito a cadeia produtiva, as plantações, a distribuição dos alimentos, e dentro da pandemia nós presenciamos uma forte alta dos preços. Logo em seguida, nós tivemos em 2021 uma crise hídrica. Em 2022, nascia o confronto entre Rússia e Ucrânia. Em 2023 foi o único que nós tivemos ali um refresco, e nós não tivemos nenhum evento de uma natureza que prejudicasse a distribuição dos alimentos. E em 2024 nós tivemos dois fenômenos. O fenômeno do El Niño, que prejudicou muito a safra brasileira, e a El Niña, que basicamente construiu ali a alta do nosso querido café. Dessa maneira, nos últimos 5 anos, nós tivemos eventos que nós não conseguimos controlar, que nenhum governo consegue controlar, mas que a gente pode, talvez, aqui nesse momento do tempo, pensar em novos planos, que são as discussões que, sabiamente, a Basília destacou aqui, onde nós teremos a reunião. Talvez o que nós poderíamos ter feito é olhar de maneira, talvez em 2023, antecipado. Mas não adianta falar do si, mas sim enumerar para a nossa audiência o que vem acontecendo. E nesses 5 anos, de 2020 a 2024, Elisa, nós tivemos nos alimentos uma alta de mais de 55% e o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, medido pelo IBGE, que causa ali o nosso aumento do salário mínimo, ele cresceu 33%. Então, quando a gente põe de um lado a alta dos alimentos e o IPCA, o que nós presenciamos é que o salário mínimo, o reajuste não está acompanhando a alta dos alimentos e que as famílias com menor poder econômico não conseguem ter esse poder de compra. Então, o que o governo vai tentar olhar aqui é algumas questões, como queda do dólar, que você estava falando com o Danilo, que sabiamente destacou. Ele vai olhar, por exemplo, o plano de safra, fazer investimentos nessas áreas e buscar, em alguns momentos, importação de alguns itens. Então, esses últimos 5 anos foram muito ruins em termos de eventos climáticos e questões que ele não conseguiria controlar. Deixa eu trazer, inclusive, até antes de chamar aqui a Basília e a Clarissa, registrar aqui uma questão do que acabou de sair sobre o Pix, que é... Aliás, ou eu trago primeiro... Eu vou trazer aqui a palavra da Basília, uma pergunta, eu já trago atualização sobre o Pix, uma paradinha, que é uma coisa, como é que fala? Burocrática, mas é importante a gente saber, beleza? Basília, por favor. Gilvan, na sua avaliação, o governo vem aí com um conjunto de medidas, uma medida mais enérgica resolveria essa questão? Quando as fontes são perguntadas sobre o barateamento do crédito ou algum outro auxílio financeiro para o produtor rural, especialmente aqueles que cuidam dos alimentos da cesta básica, eles dizem, não, mas isso aí a gente já vem fazendo, é uma medida de sucesso do governo Lula. Então, parece que não tem nada de novo no horizonte. Na sua avaliação, até você que tem um alcance, uma vista mais ampla dessas questões econômicas, tem algo de novo que o governo possa adotar? Antes de mais nada, muito bom dia para você. Bom dia, Basília. Prazer revê-la, falar com você novamente. Clarissa, muito bom dia. Olha, Basília, do ponto de vista, a gente tem que entender, a gente vai tomar um analgésico ou vai ser uma vitamina para ser um plano de longo prazo? Os desafios aqui é que as medidas não podem ser paliativas, só por uma questão, como você sabiamente, e as pesquisas têm mostrado, principalmente no Nordeste, as pesquisas mostram muito essa desaprovação do governo, principalmente na parte dos alimentos.
política e economia sempre caminham lado a lado. Se a economia vai mal, a percepção sobre o governo acaba piorando. Nós presenciamos diversos governos, principalmente agora nos Estados Unidos, o Biden, tendo essa perda, porque ele não conseguiu passar essa sensibilidade de riqueza para os americanos. E o presidente é muito atingido por essa questão de o brasileiro não sentir que ele tem poder econômico para estar consumindo como ele tinha antes. Do ponto de vista, a ideia de financiamento do Plano Safra é importante. Há um fenômeno aqui chamado recuperação judicial, onde as empresas acabam protelando suas dívidas e se protegendo durante algum período. Cresceu muito no agronegócio, então o agronegócio sofreu muito por causa do El Niño e da El Niña. Você teve muitos produtores pedindo recuperação judicial, não tendo capacidade de pagamento. Então, essa linha de financiamento ela tem que ser sim adequada e tem que ter uma visão de longo prazo, não pode ser um analgésico para ser muito de curto prazo, tem que ter uma visão de longo prazo. Na parte de controle do dólar, recentemente o Galípolo fez uma ótima apresentação falando sobre a ideia de, olha, a gente quer controlar a gastança e isso traz um arrefecimento na alta do dólar, então isso é uma questão que quando o governo se mostra comprometido, isso acaba influenciando positivamente, e a ideia é criar um plano de longo prazo. Por quê? Porque nós já entendemos que os últimos 5 anos ele tem um desafio que nós chamamos em economia de risco sistemático, que é uma coisa que ele não controla. Então, se ele não controla alguma coisa, ele pode se proteger com talvez planos de longo prazo. E como você falou do crédito, o Brasil, e após a pandemia isso acelerou também, ele tem 70% da sua população economicamente endividada. Então, ele tem que criar mecanismos. E até ele vai fazer uma essa semana, e a gente vai ter o PIB saindo amanhã, que vai mostrar como está o consumo das famílias. Clarissa Oliveira com a gente aqui também. Pois é, tem o PIB amanhã, expectativa total, que geralmente sai 9 da manhã, né? A gente começa o jornal falando e a qualquer momento a gente fica assim, que hora a vinheta de Breaking News vai rodar em cima da nossa fala? É isso que vai acontecer amanhã, tá bom? Porque vai sair o PIB. Clarissa? Gilvan, deixa eu aproveitar então e já puxar essa questão do PIB, remetendo um pouco para o que a gente estava falando aqui logo antes, a respeito desse crescimento da economia brasileira. A gente está acompanhando aí no Banco Central, mês após mês, as atas do Copom sempre trazem essa preocupação com a economia crescendo acima da capacidade do nosso país de comportar, de fazer isso de maneira sustentada. De que forma esse desafio se impõe na sua avaliação ao governo do presidente Lula, principalmente considerando que, embora a gente ainda esteja a 1 ano de distância do começo do ano eleitoral, o próprio presidente Lula já fala que 2026 começou? Olha, ótima pergunta, Clarice, muito bom dia. Essa pergunta ela nos abre uma janela para a gente observar a fórmula do PIB. A fórmula do PIB é consumo, investimento, gasto público, mais a diferença de balança comercial entre exportação e importação. O que nós iremos olhar amanhã é basicamente a qualidade dos gastos do governo e consumo das famílias. Porque no quarto trimestre de 2024, alguns indicadores mostravam que consumo estava muito depreciado. A gente sabe que o nosso PIB depende de 70% de serviços, 25% do agronegócio. Em 2023, nós tivemos uma alta no nosso PIB devido ao sucesso do agronegócio, por isso que nós temos que ter essa observação que está sendo desenhada hoje em Brasília, como você e a Basília citou, e nós temos a parte de indústria. A nossa indústria, desde os anos 80, ela não cresce, ela passa por uma nova remodelação e não tem tanto peso mais no nosso PIB, infelizmente. Então, nessa visão do PIB, entender como é a qualidade do consumo das famílias e a qualidade dos gastos do governo vão ser determinantes. Mas esses gastos do governo, Clarice, eles nos criam uma semente que é o seguinte: nos últimos anos, o nosso crescimento, ele basicamente foi construído por coisas que não eram tão previsíveis na nossa econometria de PIB, que foi transferência de renda, algumas medidas, algumas concessões. Vamos olhar agora o que vai acontecer para essa medida do Fundo de Garantia, que em 2016 Michel Temer utilizou para trazer atividade econômica, e depois que Michel Temer utilizou, todos os governos acabaram acompanhando a liberação do Fundo de Garantia. Então, 12 milhões de brasileiros serão observados e 12 bilhões de reais entrarão na economia. Isso vai continuar deixando a economia aquecida. Então, o que a gente desenha é que esse PIB ele vem entre 0,4 e 0,6, mas se ele vier abaixo, Clarice, ele traz uma sensibilidade que o crescimento não está acontecendo tão bem e que a gente não vai precisar ter os juros tão altos. Lembrando que os juros tão altos, ele penaliza muito a economia, porque ele freia os investimentos, ele freia os projetos, ele freia a capacidade de consumo das famílias e das empresas. Então, talvez o melhor seja um PIB com não tão crescimento, mostrando que tem um arrefecimento do consumo e que a gente não precisa perseguir a meta de inflação e arrefecer um pouco os juros.